Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos os amigos que nos acompanham pela Canção Nova, para esta grande família que pretende sempre levar o Evangelho de Jesus mais longe. Eu sei que são muitas as pessoas que nos acompanham porque não só querem aprofundar a sua fé, mas também querem depois partilhá-la e testemunhá-la com outras pessoas. E é importante que valorizemos também estes meios da Canção Nova, que é uma forma de evangelizar, de levar Jesus a tantos outros corações e, quem sabe, proporcionarmos a muitas pessoas também este encontro com Jesus, que é a grande conversão que todos nós necessitamos. E conversão significa voltar-se para Cristo, identificar-se com Ele. É exatamente o tema que nos está a ajudar nestes dias, neste programa A Luz da Fé. Isto é, a percebermos claramente que precisamos de conhecer melhor Jesus Cristo, precisamos de ter mais intimidade com Ele para que nos possamos identificar. Ninguém se identifica com uma coisa se não a conhece. Aqui não se trata de uma coisa, mas da pessoa viva de Jesus Cristo e com o qual nos queremos identificar. Apesar de já termos o nome de cristãos, nós queremos ainda que não ficar apenas pelo nome, queremos mesmo ser o mais parecidos com Jesus. E parecidos com Ele e podemos também segui-lo, até porque o que é muito mais exigente para nós cristãos, como sabemos, é testemunhá-lo não tanto pelas palavras, pelos conhecimentos, mas testemunhá-lo pela pessoa, identificando-nos. Não é? Sabemos que temos que aspirar sempre a um ideal, e o ideal de vida será esse, que cada um de nós possa ser imagem viva de Jesus Cristo. Por aquilo que somos, por aquilo que dizemos, por aquilo que fazemos, naturalmente. Mas, sobretudo, por aquilo que somos, não é? Que quem olhasse para nós pudesse ver Jesus Cristo. Isto é, porque Jesus foi exatamente aquele que, sendo o Deus Todo-Poderoso, se identificou connosco, assumindo a nossa condição humana, com todas as fragilidades, exceto no pecado, como sabemos, mas o cansaço, a fome, o chorar, o alegrar-se, tudo isto passou também por Jesus como o homem verdadeiro que foi, mas naturalmente sem nunca deixar de ser Deus. Nós somos criaturas humanas e a caminho sempre de uma santificação, de uma divinização, digamos assim, de podermos permanecer com Ele para sempre. E o Catecismo tem-nos vindo a ajudar a perceber que Jesus é a boa nova do Pai, por excelência, que Jesus é o ungido de Deus, o enviado do Pai, que Jesus é então esse caminho que nos conduz à salvação. Mas também sabemos que Jesus é o nosso Senhor. Talvez nos dias de hoje não estamos tão habituados a usar esta linguagem, até pensamos que é uma linguagem do passado, mais antiquada, mas se formos a ver os nossos irmãos mais velhos, e aqui na fé cristã, porque esta expressão também se pode usar para os judeus, não é? Que são os crentes antes de nós, num só Deus, mas dizia, os nossos irmãos mais velhos, os nossos avós e de gerações para trás, tinham muito o hábito de usar a expressão Nosso Senhor. E esta expressão não pode ser apenas dita por hábito ou pensar que é uma coisa do passado. Deve ser usada por nós também. Chamar a Deus Nosso Senhor. Porquê? Porque significa exatamente uma coisa muito importante. E por isso as palavras não podem ser usadas de qualquer forma. Mas saber que Deus é o Senhor da minha vida. É Ele que orienta a minha vida. Então, quando eu digo
Jesus Cristo, nosso Senhor, não é? Ou nosso Senhor Jesus Cristo, estou exatamente a dizer quem é o Senhor da minha vida, quem é que comanda a minha vida, quem é que orienta a minha vida. E isto já ajuda muito a que todos os dias eu tome consciência, mas se Cristo é o Senhor da minha vida, então durante o dia tenho que me identificar com Ele. Porque é identificar-me com Ele em tudo, naturalmente. E também a nossa grande dificuldade, porque somos seres humanos, é pensar que identificarmos com Jesus em algumas coisas. Não, tem que ser em tudo. Se Jesus é o Senhor da minha vida, significa, por exemplo, que as minhas decisões têm que ser tomadas como se fossem as de Jesus. As minhas atitudes têm que ser parecidas com as de Jesus. Portanto, este trabalho constante, quando a gente fala em conversão, por exemplo, pensamos que a conversão é apenas para uma pessoa que antes era muito má, fazia muitas asneiras, fazia até cometia crimes e de repente passou a ser uma pessoa muito boa. Claro que houve aqui uma conversão, é lógico, mas a conversão é para todos nós. E converter, literalmente, significa voltar-se para, identificar-se com, significa que todos nós temos de nos converter a Jesus Cristo. Isto é, a nossa própria forma de sermos, a nossa pessoa, tem que ser o mais parecido com Jesus. No pensamento, na palavra, nas atitudes. Então perceber exatamente seria importante, por exemplo, nesta altura, cada um de nós, ao ver este programa, interrogar-se assim: até hoje, com a idade que eu tenho, em que é que eu me identifico com Jesus? E o que é que falta identificar-me com Jesus? Seja no pensamento, na linguagem, nas atitudes, na forma de viver a vida, na responsabilidade em relação aos outros. Portanto, há esta conversão constante. Então, quando falamos em conversão, e até porque nós, cristãos, ao rezarmos o terço, oferecemos pela conversão dos pecadores, muitas vezes na própria Eucaristia, então é importante perceber, mas quem são os pecadores? A conversão é só para os outros ou começa por mim? O que é que eu tenho de converter? O que é que eu tenho de mudar? O que é que eu tenho de ser mais parecido com Jesus? Portanto, identificar-se com Jesus, conhecer Jesus, implica depois também esta forma de me poder identificar com Ele. E nesse sentido é que eu posso dizer que Ele é o Senhor da minha vida. Caso contrário, eu posso conhecer Jesus porque fez bem no passado, até deu a vida por mim, mas depois continuar na minha vida como se Jesus não existisse, não é? E esse desfazamento, essa chamada dicotomia entre a fé e a vida é que acabam por nos prejudicar, ao fim e ao cabo. Mas aquilo que Jesus quer é exatamente que, se Ele é o Senhor da minha vida, então tudo o que Ele vai fazer, tudo o que eu vou fazer, tem que se identificar com Ele. Podia parecer um bocado, mas permitam-me esta pequena história, que é própria de uma criança, mas já aí de se perceber porque é que eu vou contar. Diz-se que uma criança, na catequese, lhe foi pedido para fazer um desenho. Mas a catequista teve o cuidado de dizer que Deus via tudo. E, portanto, o desenho tinha que ser feito em segredo. Ninguém podia ver. Não é? Mas o desenho era para entregar ao pai ou à mãe, agora não me recordo, mas era para entregar depois, mais tarde. Só que a criança, porque era preguiçosita, naturalmente, não é? Aproveitou o que a catequista tinha dito, dizer que Deus vê tudo, e como tinha que ser feito em segredo, então resolveu não fazer o desenho, para que ninguém visse. E quando chegou à catequese seguinte, a catequista perguntou: então, quem fez os desenhos? Toda a gente fez, menos aquele menino. E a catequista perguntou: porquê que tu não fizeste? A senhora catequista disse que todos tínhamos de fazer o desenho em segredo. Mas também tinha dito na catequese que Deus vê tudo. Portanto, onde quer que eu fosse fazer o desenho, Ele via. Portanto, eu não fiz, para ninguém ver. Bom, esta criança, naturalmente, não fez por preguiça, sabemos disso, não é? Mas, por outro lado, traz uma lição de vida. É que Deus vê tudo, Deus conhece-nos, Deus está presente. Portanto, ou seja, não posso achar que adoro a Deus, amo a Deus, quando, enfim, estou mais bem disposto, porventura, ou então preciso mais de Deus, e depois esquecer-me de Deus. Portanto, é isso que não... Essa dicotomia não pode existir. Mas quando Deus é o Senhor da minha vida, então, Ele está presente em tudo que eu estou a fazer. Não é? Quando eu estou na igreja, quando estou em casa, quando estou no trabalho, quando estou no café,
É esse sentido que dizemos Jesus, o Senhor da minha vida. Ou o meu senhorio, se quisermos. Depois, por outro lado, Jesus que, como diz o credo, na fórmula niceno-constantinopolitana, portanto, esta palavra assim mais exigente, significa que o credo, esta versão do credo, foi feita a partir de 2 grandes concílios, que aliás já falámos num outro programa, como certamente vos recordais. Mas que diz que Jesus foi feito por nós, homens, e para a nossa salvação desceu dos céus. Não é? Ele veio dos céus, veio de Deus, não é? Para a nossa própria salvação. Isto é muito importante. Então, se é o Senhor da minha vida, Ele é que me vai salvar. Mas Ele não vai salvar por ato mágico. Sou eu que tenho de me identificar mais com Ele. E o Catecismo até vai, numa breve nota, diz que através de Jesus Cristo, Deus reconciliou-se com o mundo e redimiu a humanidade do cativeiro do pecado. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, diz-se no Evangelho de São João. Ou seja, reparem, então como que Jesus é este meio que Deus envia para reconciliar, para que o mundo se volte para Deus. Isto é muito importante. O mundo é uma criatura de Deus. O ser humano é uma criatura de Deus. Mas a nossa meta é voltarmos para Deus. O importante da vida terrena, e pode ser breve ou pode ser longa, apesar de tudo, em relação à vida eterna, a nossa vida terrena é sempre breve, essa vida identifica-se sempre com Deus diariamente, reparem. E até pode ser uma vida muito breve. Nós temos o exemplo, bem há pouco tempo, assistimos a uma beatificação do Carlo Acutis, que apenas com 15 anos de vida já é santo, não é? Porque esses 15 anos de vida foram o suficiente para se identificar com Jesus Cristo, para ter o mesmo desejo de Jesus Cristo, salvar as pessoas, dar a conhecer Jesus, fazer com que houvesse mais intimidade com Jesus. Reparem, o que leva este jovem a ser santo, agora a ser proclamado beato, digamos assim, mas no fundo está no caminho da santidade, é exatamente este desejo que ele tinha, muito parecido com Jesus. Não é? Qual é a intenção de Jesus? É dar-se a conhecer a todos, para que todos o amem, para que todos se salvem. Então Jesus veio para exatamente salvar. Não é? Salvar neste sentido de perdoar, redimir. Mas tendo presente, e que às vezes estas afirmações correm o risco de poder ser mal interpretadas, que é o seguinte: Jesus salva. Aliás, o próprio nome significa isso. Salva-nos dos pecados, perdoa-nos. Não é? Mas também sabemos, não é? Embora isto depois volte a ser matéria de nossa reflexão mais à frente, esta salvação requer de nós também, digamos, reconhecimento de que falhamos, de que pecamos, arrependimento e uma confissão verdadeira, sincera. Portanto, não basta dizer Jesus salva, isto podia levar a um certo desleixo da nossa vida, já que Jesus salva, vou viver de qualquer maneira, porque Ele salva e salva. Não, é importante perceber, tudo está interligado, é o Senhor da minha vida, se é o Senhor da minha vida, então vou agir como Ele próprio, vou fazer como Ele, vou procurar identificar mais parecido com Ele. Quando falho e me arrependo, sei que Ele me perdoa, naturalmente. Isso é que nunca posso perder do meu horizonte. Mas perceber claramente que Jesus veio ao mundo, encarnou, fez-se um de nós, para ser, digamos, motivo desta reconciliação, deste religar o mundo com Deus. Porque todos nós também sabemos que há uma separação grande do mundo em relação a Deus, não é? Podemos também relembrar até o ódio que existe. Reparem como as últimas notícias que tivemos de um país que é o Chile, não é? Onde se incendiaram igrejas, significa exatamente o quê? Que há um ódio, não é? Um ódio patente entre a humanidade, essa humanidade e o próprio Deus. E é esse ódio que tem que ser eliminado, porque Deus não veio fazer mal, Deus veio fazer o bem e quer nos aproximar dele e quer nos aproximar desse amor. Então Jesus é para reconciliar, é para fazer essa ligação, porque só
com Deus é que nos sentiremos bem. Por esse motivo, o que é que significa dizer que Jesus Cristo é ao mesmo tempo o verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Não é? Cá está uma afirmação que foi fruto destes dois grandes concílios. E reparem que a Igreja sempre agiu com muita serenidade nas verdades da nossa fé. Aliás, nós temos dogmas que foram só aprovados no século XIX e até no século XX, porque a Igreja sempre foi muito calma, com muita calma, muita serenidade, para dizer as principais verdades de fé. E também, por outro lado, também se foram assumindo verdades para corrigirem erros. Não é? Então, no tempo destes dois concílios, ou antes destes dois concílios, havia alguns erros de fé. Portanto, um erro dizia que Jesus era apenas um homem e, portanto, com aparência divina, podemos dizer assim. Outro erro dizia que Jesus era Deus com aparência humana. Portanto, estas afirmações, como sabemos, eram heresias, né? Erros contra a nossa própria fé. Embora para fazer uma heresia é preciso também ter alguns conhecimentos, mas contudo eram heresias que estavam a ser difundidas. Não é? E a Igreja, porque sempre teve e continua a ter a ação do Espírito Santo, então em concílios, os concílios existem já desde Jerusalém, o que é que são? Essa reunião magna do Papa, primeiro o Bispo de Roma, com os bispos do mundo inteiro. Naquele tempo, claro que eram muito menos bispos, porque também estamos a falar do princípio da Igreja Católica, mas os bispos que se reúnem para decidirem, e às vezes havia também concílios mais regionais, não era... Hoje o concílio, quando nós entendemos por concílio, implica o mundo inteiro, não é? O Papa com os bispos todos. Mas havia alguns concílios que chamaríamos hoje de sínodos, porventura, não é? Mas esse concílio vai procurar que, através da ação do Espírito Santo e dos conhecimentos que já se tinha da Sagrada Escritura e das reflexões ou interpretação da Sagrada Escritura, já se vai poder dizer com muita verdade e com muita clareza, e portanto definiu-se como dogma de fé, que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. As duas naturezas numa só. Ou seja, Jesus nunca deixou de ser Deus, mas fez-se também homem. Como homem, ele alegra-se, ele chora, ele cansa-se, ele tem fome, mas, naturalmente, como Deus, é sempre uma divindade. Portanto, naquela pessoa concreta está o próprio Deus. Claro que isto só é possível em Jesus Cristo, mas por isso temos que dizer, a partir do credo niceno-constantinopolitano, ou seja, o credo de Niceia e o credo de Constantinopla, ou melhor, os concílios de Niceia e o concílio de Constantinopla, que esta definição ficou dogmaticamente para sempre. E é importante que nós, quando rezamos o credo, e esta versão do credo é que nós rezamos habitualmente aos domingos e nos dias solenes, significa exatamente que estamos a afirmar um conjunto de verdades de fé com as quais nos devemos identificar. Não é? E, por outro lado, também uma certeza, não é? Não há dúvidas, porque estas definições não foram feitas por uma pessoa mais ou menos inteligente. Não. Foram feitas, foram fundamentadas sempre com a ação do Espírito Santo e com pessoas com muito conhecimento, naturalmente, mas que foram, acima de tudo, afirmadas pelo Espírito Santo. Ou seja, esta pessoa terceira da Santíssima Trindade que nos, hoje, permite conhecer as principais verdades de fé. E por isso é que nós somos templos vivos do Espírito Santo e por isso é que nós invocamos também o Espírito Santo permanentemente para que não interpretemos as coisas como nós gostaríamos, como nós, porventura, achamos que é, mas segundo a vontade do mesmo Deus, segundo a lógica de Deus. Então, aquilo que permite que, apesar de tudo, não haja tantos erros, não é, na nossa caminhada de fé, é também essa ação do Espírito Santo, que depois iremos conhecer melhor. Por que motivo só podemos entender Jesus como um mistério?
Pois, lembro-me das minhas aulas de teologia, numa das disciplinas chamada Mistério de Deus, em que o professor, no dia do exame, dizia: ides fazer exame, mas não ides revelar o mistério de Deus. Não é possível. Deus é sempre mistério, naturalmente. Não é? E esta palavra às vezes pode nos levar a pensar: bom, se é mistério, nada a fazer, não podemos conhecer mais. Não. Mas de facto o Catecismo ajuda-nos nesse sentido quando diz: uma vez que Jesus adentra o mistério de Deus, ele não pode ser entendido se lhe for excluída a realidade divina e indivisível. Ou seja, o lado visível de Jesus remete para o lado invisível. Vemos a sua vinda, abundantes realidades poderosas que só conseguimos compreender como mistério. Tais mistérios são, a título de exemplo, a filiação divina, a encarnação, o sofrimento e a ressurreição de Cristo. Portanto, nós nunca podemos esquecer que Jesus, embora quando aqui na Terra estava presente historicamente, era uma pessoa, mas por trás dessa pessoa, portanto, há uma presença que nós não conseguimos ver aos olhos humanos, não é? Então essa presença invisível recorda-nos que há ali um mistério, porque Deus nunca pode ser visto em termos humanos, não é? Aqui na Terra não podemos vê-lo tal como Ele é, logicamente. E naturalmente, não, apesar de nós o podermos contactar, no seu nascimento, não deixa de ser um mistério, não é? Porque ali está o próprio Deus naquela criança, rechonchudinha, toda atraente, naturalmente, mas está ali o próprio Deus, não é? Depois, na cruz, todo aquele sofrimento que nós podemos tentar imaginar, mas não conseguimos, porque é tão horrendo, não é? Mas está ali o próprio Deus, naquela carne toda maltratada, não é? E depois na ressurreição, também está ali o Deus já na dimensão gloriosa, mas está ali presente naquela figura quando aparece aos apóstolos. Se bem nos recordamos, até ninguém o reconhece, não é? Nem Maria Madalena, pensa que é um jardineiro, os discípulos de Emaús não o reconhecem, os apóstolos também têm dificuldades em reconhecê-lo, mas depois percebem pelos gestos que ele tinha feito, particularmente a fração do pão, o peixe assado, o pão. Portanto, esse sinal da Eucaristia é que leva com que os apóstolos vão reconhecendo. Ou então, pelo timbre de voz, quando diz a Maria Madalena, Maria, né? O tratá-la pelo nome. Mas para dizer exatamente que, apesar de tudo, está ali sempre um mistério que nós não conseguimos desvendar. Então, olhar para Jesus é sempre ver Deus sem conseguirmos ver, digamos, com os olhos humanos. Mas o importante é percebermos que a nossa fé não é para desvendar tudo, não é? Mas para, nesta contemplação do mistério, como na Eucaristia, nós olhamos para a Sagrada Hóstia e sabemos pela fé, está ali Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Mas o que nós vemos é apenas um pedacinho de pão que na Eucaristia foi consagrado, foi transubstanciado. Contudo, importa que este mistério nunca seja impedimento, mas antes, pelo contrário, uma atração para nós podermos nos aproximar mais de Jesus, poder conhecê-lo, poder adorá-lo com verdade, porque só Deus deve ser adorado, e poder adorá-lo com verdade para que, então, depois, durante a vida, Ele seja o Senhor, como dissemos no princípio do programa, o Senhor da nossa vida, aquele que nos orienta, que nos comanda, e tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tudo o que refletimos, possa também implicar este conhecimento de Jesus. Ou seja, que a partir do nosso batismo não haja mais o desfazamento de, por um lado, querermos seguir Jesus, mas depois, por outro lado, apenas fazermos aquilo que achamos que é melhor para nós. Este é um desafio, e a vida é feita mesmo de desafios, então vamos pedir ao Senhor que, através da sua bênção, nós possamos viver com mais seriedade, com mais profundidade a nossa fé, e que Jesus seja o Senhor das nossas vidas, para depois um dia vivermos plenamente como a vida em plenitude que Ele preparou também para cada um de nós. Convido-vos a continuar a ler, a refletir este mesmo Yucat, este catecismo, e até na versão original do Catecismo da Igreja Católica, e depois também na oração pessoal, na Eucaristia e na leitura orante do Evangelho, a conhecermos com mais profundidade Jesus
e que Ele possa comandar de facto a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.